Matéria Verde. Oferecimento Pedrinco Mix. Saudações, internauta, esse é o programa Matéria Verde, meu nome é Dibi Curi. O reflorestamento é uma atividade muito importante quando falamos em preservação da natureza. Se o mundo plantasse dezenas de bilhões de árvores, resolveríamos o problema do aquecimento global, porque as árvores, quando crescem, retiram o gás carbônico da atmosfera. É o chamado sequestro de carbono. Além disso, as florestas têm a função de resfriar o ar, trazer água, alimentos, animais, qualidade de vida e outros valores importantíssimos para o ser humano, como beleza, espiritualidade, poesia, entre tantos outros. No Matéria Verde de hoje, vamos conhecer um pouco mais a respeito do tema reflorestamento, visitando um horto florestal, o sítio Terra Romã, em São Pedro da Serra, Nova Friburgo. Fique ligado, porque aqui, a Matéria Verde. Dentre as pessoas que realizam coisas muito importantes para a preservação do meio ambiente, se destaca o nosso amigo Marcos Cunha, que aqui no sítio Terra Romã, em São Pedro da Serra, está produzindo mudas para reflorestamento da Mata Atlântica. Marcos, fala para a gente um pouco sobre o que você está produzindo aqui. Bom, Dibi, o trabalho da gente aqui ele é voltado para a restauração florestal, recuperação de áreas degradadas, principalmente das áreas de beiras de rio, as matas ciliares. Esse é o trabalho de que nós temos todo o envolvimento possível. E qual a dimensão assim, do que você está produzindo? Quantas espécies? Bom, nós temos hoje em torno de aproximadamente 140 espécies de árvores identificadas, de matrizes de árvores identificadas aqui na região, desde o encontro dos rios até o Alto da Sibéria. E nós produzimos aqui no viveiro em torno de 70 a 80 espécies de árvores por ano, né, de espécies de árvores nativas da Mata Atlântica por ano. E uma quantidade hoje em torno de 120 a 130 mil mudas anualmente. A meta é que no próximo ano de 2011, nós possamos produzir em torno de 300 mil mudas. O que é muito especial aqui no sítio Terra Romã é que o Marcos, ele anda aí pelas florestas e ele mesmo coleta as sementes das espécies nativas, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse processo de produção, desde a coleta de sementes até a muda, né? Em que ponto que a muda ela já está pronta para sair, para o reflorestamento? A gente, inicialmente, nós comprávamos sementes de fora e tivemos sérios problemas com a germinação dessas sementes. Então nós resolvemos começar a estudar, começar a conhecer o que tinha na região. E então hoje nós, pelo menos 2 vezes na semana, né, nós vamos numa trilha ou numa região em que nós já temos as matrizes, já sabemos que nessa época ela deve provavelmente estar produzindo. Aí coletamos essas sementes, algumas nós coletamos no chão, outras nós fazemos escaladas, né? E trazemos para cá, secamos, tem todo um processo, né? Cada espécie ela tem uma maneira de germinar, né? Umas têm uma dormência, levam mais tempo, outras menos, umas no sol, outras na sombra. Nós fazemos germinar e depois passamos para as embalagens, né? Hoje nós produzimos em saquinhos e essas mudas elas estão prontas para ir para o campo a partir de 30 centímetros de altura. A partir de 30 centímetros elas estão totalmente aptas para serem plantadas e para, né, começar a funcionar a restauração. A questão da biodiversidade, né? Existem espécies que são mais importantes hoje do que as outras? Por exemplo, o pessoal valoriza muito o pau-brasil, porque é uma espécie em extinção, e outras também se encontra menos determinadas espécies na natureza do que outras. Isso para você é um fator que valoriza determinada espécie ou não? Isso não existe? As espécies todas elas são importantes? Na realidade, para o trabalho que a gente faz, o foco do nosso trabalho, como é a restauração,
todas essas espécies elas têm o mesmo valor, no sentido de que uma não pode existir sem a outra. Não vai existir um jequitibá na floresta se não tiver tido uma embaúba antes. Então, evidentemente... Por que, Marcos? Porque nós precisamos da cadeia sucessional. Nós precisamos da embaúba para ela crescer rápido, dar sombra, atrair pássaros que vão trazer semente no intestino para aumentar a diversidade dessa planta. E o jequitibá só vai crescer se tiver sombra. Ele precisa de que seja, ele tem que ter uma proteção. Então, para nós, as árvores que não têm valor comercial como madeira, elas são tão importantes quanto as que têm um valor comercial, porque o foco nosso é outro. Não é? A nossa visão é de que nós precisamos de árvores e precisamos de florestas formadas. E as florestas só são formadas se elas tiverem diversidade. Para o Brasil, ele é muito importante, ele é importantíssimo, porque em todo projeto a gente tem que ter algumas espécies que estão em extinção. É interessante porque essa questão do valor comercial, da monocultura, né? A gente entender que, assim como as pessoas precisam uma das outras, né? As espécies também precisam uma das outras, né? Isso tudo é uma cadeia, que um funciona junto com o outro. Um não pode estar dissociado do outro. Não existe essa história. Não é? O animal, o pássaro, só vem porque tem alimento lá. E só tem alimento porque tem diversidade. Não é? Se você fizer plantar uma floresta de jequitibá, você não vai ter uma floresta. Ele em poucos anos vai morrer tudo, porque ele não tem diversidade. Então vai ter um monte de praga, um monte de inseto que vão comer, doenças vão dar, porque está uma concentração dele ali. Então necessita de ter uma diversidade para ter um equilíbrio. Vamos conhecer um pouco agora, assim, algumas espécies que são nativas da Mata Atlântica. Fique ligado, porque aqui a matéria é verde. A floresta funciona da seguinte maneira. Ela tem a cadeia sucessional. Nós temos as árvores pioneiras, as árvores secundárias e as árvores clímax. O que vai existir daqui a 80 anos, se nós plantarmos uma área hoje com 100 espécies diferentes, aqui vão ficar, que vai ser a floresta, vão ser as secundárias e as clímax. Mas para que isso aconteça, nós precisamos plantar inicialmente árvores tipo dessa, que são as pioneiras, são as árvores de crescimento rápido e que têm vida curta em torno, se nós compararmos com as clímax, são árvores que têm vida de 30 anos. Então, essa aqui é um exemplo, é um capixingui. É uma madeira de crescimento rápido, é melífera, atrai inseto, com esses insetos vão polinizar outras árvores, então ela vai começar a dar o start no funcionamento da floresta. Essa árvore, quando ela tiver 30 anos de idade, provavelmente ela não vai existir mais no meio da floresta. E ela não vai germinar mais nenhuma ali, ela vai só germinar na borda da floresta para formar outras florestas, para a floresta ir aumentando. E o que vai ficar lá são os ipês, as cangeranas, os jequitibás e as sapucaias. São essas árvores que realmente formam a floresta. Para que nós chegamos lá, elas vão levar pelo menos 80 anos. Né? Nós vamos ter nesse meio tempo já um ambiente melhor, vamos ter menos carbono, menos calor, né? Mais água. O importante é que nós comecemos a fazer logo. Essa é a história. Vou dar uma outra planta também que é importante nessa história e que serve de alimento. Essa aqui atrai insetos, que é o capixingui. Essa outra planta aqui é chamada de castanha da praia. Ela dá tanto no litoral, ela vem de Pernambuco até o Rio de Janeiro, no litoral e na encosta atlântica. Ela dá uma fruta que atrai animais. Os animais comem e com isso eles vêm de uma outra região com a semente colada no pelo, aí passa no lugar onde tem uma árvore dessa, come uma fruta dessa, entendeu? E vai largar, vai chacoalhar alguma coisa, larga uma semente ali que trouxe de outro lugar, isso vai aumentando a diversidade. É importante que nós tenhamos sempre frutas, flores, para poder funcionar, o ambiente funcionar corretamente. Há momentos nós mostramos mudas que são pioneiras, são as mudas que vão proteger as plantas que vão realmente formar a floresta. Agora nós vamos mostrar algumas plantas que são as que vão realmente ser a floresta. Aqui nós temos um exemplo que é uma muda de pau-ferro.
Essa é uma árvore importantíssima, uma árvore que é uma leguminosa, da família das leguminosas. Ela tem uma função, inclusive, de puxar o nitrogênio do ar e fixar no solo, dizer, melhora o solo. Essa é uma árvore que vai viver 100, 150, 200 anos, se nós deixarmos lá no meio da floresta. Essa muda é uma muda de pau-brasil. Pau-brasil eu não preciso falar muito não, porque todos nós conhecemos a história dele todinha. É uma árvore que hoje não existe praticamente mais no Brasil. Tirando o sul do Bahia, que ainda existe formações dela, na maior parte do Brasil não existe mais. É uma árvore fundamental em todo projeto que nós fazemos de restauração. Nós temos que ter alguma dessas árvores que estão em extinção, não é? Então, essa daqui tem tudo a ver com a nossa história. Aqui nós temos outra espécie, que é uma espécie interessante, chamada pacová de macaco. É uma árvore que gosta muito das beiras de rios. Ela é grande, fornece um fruto grande, que são procurados por grandes animais, inclusive pelos macacos, que tão pouco nós temos hoje aqui no Brasil, né? Está diminuindo bem. Então é uma outra árvore importante. Na realidade eu estou mostrando árvores que dão flores, árvores que dão frutos, porque essa é a história do que nós precisamos ter. A diversidade traz isso, né? Nós não podemos ter poucas espécies, nós temos que ter muitas espécies para poder atrair vários tipos de animais. Vamos ver uma outra aqui bem importante, também uma outra árvore que não tem só a conotação da diversidade, como tem também para o ser humano. Foi muito usada durante muitos anos, entendeu? Pelas pessoas, principalmente pelas populações ribeirinhas e mais pobres e tal. Essa é uma muda de saboneteira. Essa árvore, ela dá um fruto que tem a saponina, que é usado pelas populações pobres para lavar roupa, para tomar banho. É conhecido, inclusive, como sabão de soldado, porque antigamente os soldados saíam pelo campo atrás dos cangaceiros, vamos dizer assim, mas ninguém tinha sabão, não tinha coisa. Quando encontravam uma árvore dessa, eles podiam tomar seu banho, fazer sua higiene e tal. Uma outra coisa que eu quero dizer é exatamente isso, que ela não é só importante para os animais. A mata, ela é importante para a gente, porque ela traz alimento também, presta inúmeros outros serviços, né? Um desses está aqui, né? Nossa higiene pessoal. Aqui temos outra, da mesma família das mirtáceas, que é chamada de pitanga, que todo mundo conhece, que também é nativa da Mata Atlântica, né? Fundamental para a alimentação de pássaros e tudo, e que nós usamos com doces, licores, geleias, uma série de coisas. Outra, vamos ver aqui também, que é uma outra fruta que pouca gente conhece, mas que é uma delícia. Isso aqui é chamado de cambucá, cambucá da mata, cambucazeiro, outra fruta da família das mirtáceas, árvore nativa da Mata Atlântica. Então, o que eu quero dizer é que a mata, ela não está aí tomando espaço, ela está aí produzindo, dando alimento, dando um ambiente agradável, dando água, animais, beleza cênica. Quantas árvores nós temos que ficam floridas e que nós ficamos apaixonados por elas e que fazem bem para nós. Então, essa é a importância. Ela é um conjunto da nossa história. Ela não é só para sequestrar o carbono ou para dar mais água. É um conjunto de tudo isso. Nós necessitamos das árvores para poder continuarmos vivendo nesse planeta. Não temos condição de ser diferente. Matéria Verde. Oferecimento Pedrinco Mix.